Momento da Palavra com o pastor Eurípides Venâncio. A paz do Senhor, meus amados, queridos alunos ibadianos. Estamos hoje iniciando aqui ao vivo aquela que será a nossa última aula aqui do módulo Profetas Menores. Vamos estar aqui agora na quarta unidade. Estivemos aí falando ao todo sobre 12 profetas menores. Recapitulando aqui, falando que profetas menores, como nós já falamos em outras ocasiões, não quer dizer uma condição de desprezo ou menosprezo. É tão somente pelo tamanho do livro que são menores do que os escritos de Isaías, por exemplo, é profeta maior, não pela sua condição de profeta ou do tamanho do ministério, mas sim pela extensão do seu escrito. Estamos aqui agora finalizando e hoje nós vamos estar falando a respeito da vida, do ministério e obra de 3 profetas. Esses respectivos profetas, eles viveram e tiveram a sua atuação no seu ministério nos anos 486 a 500 antes de Cristo. Observando que aqui nós vamos estar falando sobre 3 temas específicos. Eu gostaria já de estar aqui de antemão avisando aos nossos alunos que hoje, sendo a nossa última aula do módulo Profetas Menores, aqui já queremos agradecer a todos vocês da sala 7. No mês que vem ou na semana que vem nós já vamos estar iniciando um novo módulo e é as Epístolas Paulinas. Desta feita não estaremos junto com vocês, mas em uma outra sala, me parece que na sala 8. São vários alunos, bem como também são vários professores, todos abençoados e capacitados para poder estar direcionando, dirigindo e conduzindo. Como vocês bem sabem, nós estamos em uma nova modalidade. Aquilo que nós fazíamos em 2 horas e 40, 3 horas de aula, agora nós temos que sintetizar em 40 minutos a 1 hora para vocês que nos acompanham aí pela internet. Em um esforço aqui muito grande da equipe do IBAD, aqui a gente cita a pessoa do pastor Irisvan, que é o coordenador geral do Departamento de Cultura Cristã, pastor Irisvan Batista, e também o nosso coordenador de núcleo do DEC, pastor Silas Batista, bem como também o nosso diretor do IBAD, o nosso querido irmão pastor Paulo Rodrigo. A eles um grande abraço, eles nesse esforço, a bem da verdade, com todo o suporte e logística do campo Nação Madureira, na pessoa do nosso pastor presidente Amarildo Martins da Silva, que não tem medido esforços e tem realmente nos abençoado de tal forma que os alunos do IBAD não têm ficado assim desassistidos nesse período de pandemia, nesse período aí de reclusão, aonde nós estamos mais nos nossos lares. E agora nós estamos aqui levando a aula até você no cômodo ou na comodidade da sua casa. Avisando aos irmãos, nós nesta semana estaremos elaborando a prova para vocês. Nós faremos ainda estamos vendo como vamos estar elaborando e fazendo esta atividade ou esta prova para vocês. Não sabemos se faremos através de um aplicativo tipo o Kahoot ou se enviaremos em PDF para que vocês possam responder, enviar para nós por e-mail e nós estarmos depois fazendo as respectivas nota. Detalhe, é importante, vale-se dizer, importante ressaltar nesta oportunidade que a nossa prova acontecerá possivelmente de quarta para quinta-feira. Vamos estar fazendo a nossa prova. Eu quero crer que vocês tenham acompanhado as outras aulas do módulo da unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Queremos crer que vocês fizeram aí o trabalho de casa, começando desde lá do início de Oséias, Joel, Miqueias, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, todos esses profetas menores que nós vínhamos falando aí anteriormente. Detalhe, é importante que vocês saibam disso. Tudo que nós falamos dentro aqui desta matéria
em loco é o que vai cair. De repente você pode estar estudando alguma coisa no livro e a gente sabe que no pouco tempo que aqui nós temos, devido à exiguidade de tempo, não temos condições de falar todas as questões aí do livro. Mas aquilo que nós falamos, que nós dissertamos aqui em aula para vocês online, é desse conteúdo que vai cair. Então fique bastante tranquilo com relação a isso, não fiquem preocupados, vocês só terão que estudar aquilo mesmo que nós passamos. Você a priori poderá até estar olhando, lendo algumas outras coisas no livro, mas o que cairá para a prova, e o que importa é você saber disso, porque isso dependerá da sua nota. Evidentemente que nós tivemos, parece-me que poucas dúvidas, poucas perguntas no PV, como no grupo, ou até mesmo no chat ao vivo. Isso tudo leva a crer que os irmãos estão entendendo muito bem, e eu só posso crer e imaginar que os irmãos não terão uma outra nota que não seja 100, porque parece que os irmãos aí estão bastante afiados, não fizeram muitas perguntas, mas eu recomendo que, se você ainda não estudou, dê uma olhada lá no conteúdo das aulas que nós estivemos aí falando nesses dias anteriores, porque disto dependerá a sua nota amanhã, tá bom? Grande abraço a todos. Vamos agora já iniciar aqui, fazer uma breve introdução daquilo que nós estaremos falando aqui nos 3 últimos profetas menores que nós vamos estar estudando, a saber, o profeta Zacarias, o profeta Ageu e o profeta Malaquias. Eles vão estar respectivamente falando sobre prioridades, esperança e ética em tempos de recomeço. Então nós vamos observar, cada um destes profetas vai estar falando sobre um desse tema. Muita calma nessa hora. Aos alunos que me acompanham, sempre quando eu falo muita calma nessa hora, tem uma probabilidade muito grande desse conteúdo cair em prova. Se de repente acontecer de sair alguma pergunta assim, de que se tratava os assuntos dos últimos profetas que foram estudados na 4ª unidade do módulo Profetas Menores. Se perguntar o que diz cada um desses livros, você precisa entender, muita calma nessa hora. Você precisa entender e compreender. Vai que vai estar lá para relacionar uma pergunta, relacionar a coluna da direita com a esquerda, você precisa saber para quem endereçou. Por exemplo, se você vê de um lado lá dizendo assim, prioridade, você vai saber que prioridade, quem falou a respeito disso foi o profeta Ageu. Prioridades em tempos de recomeço. Se alguma pergunta lá tiver relacionada com o tema esperança, guarde isso, porque é uma palavra-chave. Sobre esperança é o que vai estar falando o profeta Zacarias. E por último, é importante você guardar isso para a prova. Se falarmos a respeito de ética em tempos de recomeço, você já saberá que esse é o último livro aí, não em ordem cronológica, mas o último livro aí do Velho Testamento, a saber, o livro de Malaquias. Então são sobre esses respectivos assuntos que vamos estar falando. Por exemplo, aqui na página 149, o profeta Ageu, aqui nessa breve análise, ele vai falar das prioridades espirituais. Prioridades espirituais. Será destacada a chamada que esse mensageiro faz à nação de Israel em um momento bastante delicado. Israel aqui estava agora, por ocasião dos tempos aqui de Esdras e Neemias, era um começo que eles deveriam estar tendo a prioridade com a casa do Senhor. Nós vamos observar ao transcorrer aqui, as prioridades deles eram outras. Eles não estavam colocando em primeiro lugar o reino de Deus, não estavam colocando em primeiro lugar a obra do Senhor. E por isso, o profeta Ageu aqui os encoraja, os adverte através da palavra de Deus. Já mais na sequência, Zacarias, ele vai fazer um esforço agora muito grande para trazer ao povo a esperança. Falar de esperança, a fim de que o povo seja encorajado a fazer a obra de Deus. Por último, esse homem de Deus aqui, Malaquias, ele vai estar falando sobre
a ética, em uma época em que o culto estava sendo corrompido, em uma época em que os valores morais e espirituais estavam distantes daquilo que Deus queria para o seu povo, para a sua obra. Pois bem, vamos já sem perca de tempo para a página de número 151 aí do seu livro, aonde vamos começar agora a falar sobre o profeta Ageu. Sobre o profeta Ageu, esse homem abençoado, ele agora usado aqui por Deus, ele escreve aqui em um tempo em que Israel estava sobremodo esquecendo-se das coisas de Deus. O que aconteceu? O muro já havia sido edificado. Para você se situar no tempo, esse período onde o profeta Ageu escreve é o período contemporâneo ao mesmo período de Zacarias, o mesmo período compreendido entre Esdras, Neemias, Zorobabel, Sealtiel, toda essa turma aí, a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, é nesse contexto, é nesse período, e o livro é escrito então para animar o povo que estava desanimado, dissoluto e preocupado tão somente com as suas coisas materiais. As bênçãos materiais estavam em primeiro lugar, ao passo que as coisas espirituais estavam sendo deixadas agora de lado, e Deus levanta agora este homem, a saber, o profeta Ageu, para repreender o povo de uma forma bastante severa. Se não, vejamos no capítulo aqui de número 2, este profeta vai encorajar o povo, porque o povo estava sem prioridade. Às vezes, querido, nós também deixamos de lado a obra de Deus, nós deixamos aquilo que é necessário, aquilo que é importante, aquilo que é urgente em nossa vida para fazermos coisas outras, nossas particulares, e esquecemos daquilo que é a priori, é benéfico e importante para a obra de Deus. O que significa dizer o que você precisa estabelecer na tua vida, o que é prioridade e o que é necessidade. Nós temos muitas necessidades em nossas vidas. Eu tenho necessidade e me faz bem em algumas outras coisas, mas eu consigo viver sem elas. Agora eu preciso identificar dentro das minhas necessidades quais são as minhas prioridades. Quando nós falamos em assuntos espirituais, e aqui a ênfase está na prioridade espiritual, porque me parece crer que prioridade eles estavam tendo, só que a prioridade estava sendo desviada para aquilo que na verdade era o propriamente seu, nas coisas suas particulares. E a advertência de Deus aqui é que na verdade esses homens de Israel, a saber os sacerdotes, a saber todo o povo, voltassem para esse contexto. E nós vamos observar agora que veio a palavra. No capítulo de número 1 acontece algumas coisas interessantes, mas o que mais nos salta aos olhos aqui, e parece que a ênfase mais forte aqui do livro do profeta Ageu, ela vai estar no capítulo de número 2. Você entendendo, você compreendendo o capítulo 2 daqui de Ageu, você vai entender muitas coisas no livro e também tirará verdadeiras e valiosas lições que lhe ajudará ao transcorrer da vida. Nós vamos observar que ele começa o capítulo 2 de uma forma bastante enfática. Parafraseando aqui, ele vai estar dizendo mais ou menos assim, da seguinte forma, de uma forma bastante séria, e ali é o próprio Deus entregando a mensagem a Ageu, e Ageu transmitindo a palavra ao povo. Ele vai começar dizendo da seguinte forma: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo:
quem dentre vós, que tendo visto e edificado esta casa, e como a vedes agora, é como nada comparada aos vossos olhos. Ele vai dizer: ouve agora, Zorobabel, filho de Sealtiel, governador da província de Israel, tu e todo o povo. Ele está agora conclamando aqui a Zorobabel. Quem era Zorobabel? Zorobabel era o que estava a encargo de governar aquela região, e por 12 anos ele havia ali governado, filho ali de Sealtiel, governador da província de Israel. Zorobabel era corregente com o seu pai Sealtiel, e chama agora a Josadaque, e chama para que ele venha agora ter um restabelecimento, que ali estava Josadaque, o sumo sacerdote, estava o governador, sem ter uma orientação e sem saber o que fazer. Então a palavra veio primeiro direcionada a estes príncipes, a saber Josué, a saber Josadaque, o sumo sacerdote. Veio a Sealtiel esta palavra de uma forma muito enfática. E o que nós precisamos entender e compreender? Por que é que é escrito aqui? Se você for analisar e dissecar todo o capítulo 2, você vai observar que aqui vai ter três coisas importantes. Tem três promessas condicionais, e para cada promessa tem uma condição. E isto significa dizer que as promessas de Deus, elas sempre serão condicionais. 100%, pastor, não. 99% serão condicionais. Existem promessas que são incondicionais, pastor? Existem, e estas ela não poderá mudar, porque dependerá do princípio de Deus, e Deus ele não passa por cima dos seus princípios. Tirando estas promessas, que elas não mudam, elas são imutáveis, ela independe da minha vontade, ela independe da sua vontade, e ela cumprirá. Então essa aí são incondicional, mas a maioria, 99,9% das promessas de Deus, elas são condicionais. É por isso que às vezes alguém fica triste e diz assim: olha, por que é que Deus falou isso e não cumpriu? É porque faltou de repente alguma condição. Não estamos aqui querendo dar desculpa, porque existem todos os tipos de profecia e profetadas. Inclusive tem algumas profecias que é falada, algumas revelações que vão contrário à palavra de Deus. Vale se dizer, e importante dentro desse quadro enfatizar aqui para os amados e queridos irmãos, alunos e ibadianos, importante você entender: nenhuma visão, nenhum sonho, nenhuma revelação é superior à palavra de Deus. Se um profeta falou, se alguém trouxe um sonho, se alguém trouxe alguma revelação, e essa revelação vai contra o princípio da palavra, já não merece mais crédito, porque a principal revelação é a Bíblia, o principal sonho é a Bíblia, a principal profecia está contida na Bíblia. As outras servirão apenas para complementá-las. Então nós vamos observar que Deus faz três importantes promessas, mas para cada uma dessas promessas Ele vai fazer aqui enfaticamente uma condição. A primeira promessa que Ele faz, e vai estar bem próximo aí no capítulo de número 2, no verso de número 4, no verso de número 5 e no verso de número 3, aonde estão as duas primeiras promessas. A última promessa é feita aqui neste capítulo, no versículo de número 9. Mas para cada uma dessas promessas havia uma condição para que o povo pudesse usufruir delas. Quais são elas, pastor? São as mais importantes promessas que um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa para ser bem sucedido na vida. Então o sucesso, e por isso que é tão importante o capítulo de número 2 aqui de Ageu, e ele vai saltar aos olhos aos demais outros versículos, não que são superior à Bíblia, não porque o capítulo 2 é mais importante por isso ou por aquilo, e os outros não são importantes, todos são.
importante. Mas dada a relevância do conteúdo da palavra, que é importante nós ressaltarmos, gente, porque essas 3 promessas dependerá da sua felicidade. Essas 3 promessas dependerá do teu sucesso espiritual, ministerial. Se você tiver como tomar posse dessas 3 promessas contidas aqui no livro do profeta Ageu, ninguém lhe para, ninguém conseguirá resistir você, ninguém poderá te deter. Que 3 promessas importantes são essas, pastor Eurípides? As promessas estão contidas aí. Ele vai dar uma condição, e se para cada condição daquela ele conseguir ter êxito e cumprir a sua parte, sabe o que vai acontecer? Deus está dizendo: eu sempre estarei convosco. Tem coisa mais importante, mais valiosa do que você saber que em tudo que você for fazer, em tudo que você for administrar, se Deus estiver contigo, meu irmão, o que poderá resistir você? Agindo Deus, meu irmão, quem impedirá? Você ter certeza que Deus está pelejando pela sua guerra, você ter certeza que Deus está do teu lado. Quem é que poderá atingir um homem cujo Deus é o Senhor e cujo Deus é o protetor dele, cujo Deus está o guardando, protegendo? Então esta promessa está contida aqui no capítulo 2, de que Deus estará com ele. E para essa primeira promessa, o que o povo precisava fazer para receber? Primeiro, o povo tinha que esforçar. Isso é importante. Esforço. Perceba uma coisa: nada vem de graça, meu irmão. Se você é uma pessoa que não tem muita preocupação com isso, ou acha que Deus não se importa, eu gostaria de vos dizer alguma coisa bastante interessante a respeito disso. Toda vitória, ela tem um preço. Entre mim, entre você e a tua vitória, entre você e a terra prometida, haverá uma muralha de Jericó a cair, haverá um obstáculo a ser transposto. Nós vivemos dias de um evangelho muito barato, um ensino miojo. Parece que nós fazemos uma campanha e compramos um volante de um carro por 50, 100, 200, 1000, 2000, 50 mil reais em uma igreja por aí, e recebemos uma promessa de receber um carro, um Corolla, uma Hilux, alguma coisa assim, ou compramos uma chavezinha em uma determinada igreja e parece que aquilo é suficiente. Vamos parar com essa bobagem. Toda vitória tem um preço. Até para termos a presença de Deus, nós precisamos nos esforçarmos. O reino dos céus, ele é tomado por esforço. E é isso que o profeta estava dizendo: priorize, as bênçãos não vêm de graça. Se você não esforçar, se você não orar, se você não buscar a face do Senhor, jamais Ele estará com você. E é necessário esforço, porque o céu é tomado por esforço. Quer ver uma outra promessa aqui importante? Ele diz que o Espírito de Deus, se cumprir aqui a segunda condição para a outra promessa. Qual é a outra promessa? É que o Espírito de Deus habitará em nosso meio. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. A primeira promessa, Deus está conosco. A segunda promessa, o Espírito Santo habitar no meio nosso. O Espírito Santo é o que nos motiva, o Espírito Santo é o que nos impulsiona, o Espírito Santo é aquele que nos convence. E outra, ele não só habitará no nosso meio, como habitará dentro de nós. Habitará dentro do seu coração, habitará dentro do meu coração. E qual é a condição para receber esta promessa? Depois do esforço, é agora continuar trabalhando. Trabalhando, meu irmão. Se você não gosta de trabalhar, eu tenho alguma preocupação com isso, porque a palavra de Deus diz assim: olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E ainda diz: até quando ficará deitado? Até quando ficará prostrado, deitado em uma rede, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? Existe apenas um que é vagabundo por excelência, que é o diabo. Ele vai ter uma audiência lá em Jó, quando ele chega ali diante de Deus, e Deus pergunta: de onde vem Satanás? E ele vai dizer assim: de rodear.
e passear pela terra. Quer dizer, o vagabundo estava passeando, vadeando por aí, sem rumo e sem direção, rugindo como um leão, procurando uma presa a quem ele possa tragar. Então, se você é preguiçoso, você tem uma séria dificuldade com o Espírito Santo, porque para ter o Espírito Santo dentro de nós, a condição de Ageu estabelecida, você precisa trabalhar no secular, trabalhar na obra, não estar desocupado, não viver uma vida de descompromisso, viver uma vida medíocre, uma vida morna, uma vida fútil, uma vida banal, uma vida sem rumo, sem perspectiva, sem direção. Não, você precisa ter uma vida com propósito, você precisa estabelecer prioridades espirituais na sua vida e trabalhar por isso. Existe apenas um lugar aonde o camarada não precisa trabalhar. Sabeis qual é esse lugar? No inferno. No inferno, querido, parece duro esta palavra, mas o único lugar que não precisa trabalhar é no inferno. Mas lá está o capeta e aquele monte de demôniozinho espetando o camarada em um fogo que nunca se apaga, o bicho nunca morre, e a vida inteira de sofrimento. Lá não precisará trabalhar. Mas no céu, pastor, vai ter trabalho? Vai, porque o céu não é lugar de gente desocupada, não. O céu é lugar aonde as pessoas trabalham. A águia, o crente é comparado como a águia. Sabe como é que a águia renova as suas forças? Ela renova as suas forças voando. Ela sobe às maiores alturas, enfrenta a tempestade e depois ela vem descansando, planando, voando. E isto significa dizer que ela recupera as forças, renova as suas forças voando. O crente renova as suas forças trabalhando na obra do Senhor Jesus. Está tudo cansado, parece que está tudo perdido. Quando você vem para um culto, quando você ministra uma palavra, quando você ora por alguém, você ora por enfermo, parece que a sua fé é renovada, a sua mente é renovada, as coisas começam a fluir melhor, porque Deus gosta do trabalho, Deus gosta da pessoa que se esforça, que trabalha. Essa é uma condição sine qua non para termos o Espírito Santo no meio de nós: esforço e trabalho. E por último, para receber a última promessa, sabeis aonde está? Vai estar dizendo lá no versículo de número 9, a respeito desta grande realidade, aonde vai dizer: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Qual é esta promessa? A promessa da glória da última casa, ali representa a presença de Jesus Cristo, quando ele entra no segundo templo, por ocasião da sua vinda aqui na terra, na sua primeira vinda, quando ele entra ali no templo, ali quando nós também entramos na presença dele, quando nós estamos buscando a ele, nós somos templo e habitação do Espírito Santo, que nós esforçamos, que nós trabalhamos, que nós adentramos a presença agora de Deus no santuário, no templo. A glória do Senhor estará presente em nossa vida. Jesus, a presença dele em nosso meio. Se Jesus está na tua casa, tudo vai bem, porque quem tem Jesus tem paz. Quem achou Jesus, achou a perfeita paz. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Estou aqui dando uma olhada para ver quantas pessoas estão acompanhando aqui a nossa live. Se você tiver alguma pergunta aí a fazer, alguma interação a fazer, no final nós vamos estar aqui respondendo as suas respectivas perguntas. O que você precisa saber sobre esta questão aqui do livro de Ageu, a efeito de prova? O que é importante? O que é que o livro do profeta Ageu vai falar? Vai falar sobre as prioridades espirituais, o que significa dizer que você primeiro precisa colocar o reino de Deus e a sua vontade em primeiro lugar. É por isso que ele diz assim no 21º do mês, no 7º mês, no 21º do mês, veio a mim a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porque nesse mês era o período que se celebrava a Páscoa, ele estava relembrando, e o que ele estava encorajando aqui o povo? Qual era a promessa? Quando ele pega e diz assim: quem dentre vós que tendo visto esta casa na sua primeira glória, como é que você
vedes agora, porque parece não ser nada como aquela lá do passado. De que casa ele está falando? Ele está se reportando àquele dia, porque havia os anciões que estavam aqui por demais com saudade da época, porque eles ouviam falar através dos seus pais do grandioso dia aonde fora edificado e construído 43 anos, com mais de 80 mil pessoas trabalhando dioturnamente na construção do grandioso e suntuoso templo de Salomão. Foi um dia também como esse, no 21º do mês, no 7º mês, quando estava ali especificamente no capítulo de número 7, no verso de número 14, aonde Deus vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eles estavam se lembrando deste dia, porque Deus ali também fizera algumas promessas. Eles estavam lembrando do templo de Salomão. Era tudo lindo, era tudo tão formoso. O problema é que as pessoas estavam esquecendo-se, porque Deus não importou com o que estava sendo oferecido. Deus não se preocupou com a grandiosidade, a suntuosidade do templo, não. O que ele se preocupou, na verdade, ali o que mais comoveu a Deus foi quando ali aquele homem com mais de 62 anos de idade, a saber Asaf, que já não podia mais nem oficiar no templo como sacerdote, porque aos 48 anos de idade tinha que abandonar a batuta. Mas Deus escolhe este homem. Era um homem espiritual e ninguém conduzia um coral melhor do que ele, e o povo estava tão contrito. Salomão, em vez de pedir a Deus grande fortuna, ele pede a Deus sabedoria. O povo estava prostrado, e é quando nesta oportunidade, quando a tribo de Levi começa a adorar a Deus, os levitas começam a cantar ao som agora da batuta de Asaf. Diz que o chão tremeu, veio uma nuvem por sobre o templo, aquela nuvem adentrou o templo, aquela nuvem representava a glória do Senhor. Então o que era importante para Deus não era a grandiosidade do templo, nem a festividade que durou 15 dias, nem tão poucos 23 mil novilhos que foram mortos, tão poucos 123 mil ovelhas e carneiros que foram mortos por ocasião de 15 dias de festa, por ocasião das 3 festas memoráveis. Não, o que importou para Deus era que o povo estava contrito, o povo estava buscando a Deus, estava buscando a face de Deus. O povo havia se humilhado, Salomão havia se prostrado. Então o que importa não é o tamanho do templo, o que importa na verdade o que está dentro do templo, porque a igreja só é igreja quando a igreja é ocupada, preenchida, sacudida pela presença de Jesus, pela glória de Jesus, pela presença do Espírito Santo. Igreja só é igreja quando ela é ocupada e preenchida com a glória do Senhor. Do contrário, é ajuntamento, é assembleia de pessoa, é aglomeração. Igreja precisa ter a presença e a glória do Senhor na vida deles, e é isso que o profeta Ageu está dizendo. Vocês estão preocupados com a suntuosidade. O que importa é a presença de Deus Pai, o que importa é a presença do Espírito Santo, o que importa é a presença de Jesus no nosso meio. Tema de mensagem que você gostaria de ouvir em nosso próximo vídeo.